Boa noite a todos. Eu sou o Diego Matos, sou responsável pelo coletivo de incentivo à arte e à escrita, o Bar do Silva, e é com muito prazer que eu tenho a honra de apresentar para vocês a nova versão repaginada aí do nosso querido Silva. E hoje trazendo com exclusividade Edson Aran, jornalista, escritor e cartunista. Iniciou seus trabalhos aí na editora Abril, lá na revista Contigo, publicou textos e desenhos lá no Pasquim, na revista AZ, na Isto É e no Diário Popular. Edson também chefiou as redações da revista 7 e ele foi um dos criadores da revista Sex, né, onde ele implementou a mais bem-sucedida campanha editorial dessa revista masculina aí. Edson trabalhou na VIP e ele foi um dos principais criadores de uma espécie de realinhamento editorial de publicação das modernas revistas masculinas inglesas da época que vieram aqui para o Brasil, né? For Him Magazine, Maxim e Lodi. Ele foi também um redator-chefe da revista Playboy e foi o segundo mais longevo redator aí das publicações. Ele introduziu na revista edições temáticas e emblemáticas, onde seus textos aí voltados à gastronomia, futebol, humor, música, verão e bem algo burguês também, né? Foi uma espécie de reformulação das revistas brasileiras aí, de grande circulação na época. O Edson também ele participou aí da primeira e da segunda temporada do humorístico Vai Que Cola, e ele também foi um dos reformuladores do Zorra na TV Globo. Edson, ele é o idealizador e criador, primeiramente, do site do Aran. Depois ele cria o coletivo República das Bananas. E além de ter publicado aí como autor e coautor cerca de 11 livros, o último dele, que o Edson vai falar um pouquinho aí, o Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira, onde ele foi o autor e o ilustrador do livro. Esse livro está saindo aí pela editora Bula. Está disponível aí também nos principais sites de vendas de livros, como a Amazon. Bom, eu quero agradecer a participação do Edson Aran, primeiramente. Nunca me passou pela cabeça que pessoas com grandes currículos e grandes carreiras assim fossem tão acessíveis, né? No caso do Edson, do Alan Sibel e do Rodrigo Geraldi. Inclusive quero mandar um abraço aí pro Geraldi, tá? Porque ele foi a ligação aí com o Sibel e com o Edson. E tem uma outra consideração aqui a falar, né? O Edson ele já deu várias e várias entrevistas em canais do YouTube, em grandes sites, em núcleos de pessoas que são colecionadoras, e assim, portanto, nós não vamos falar especificamente aqui da revista Playboy, nem da revista Sexy. O foco com a entrevista do Aran é sobre essas diversas capacidades e portas, né, que ele foi abrindo aí na carreira, sempre focando como jornalista, né, como ele mesmo disse. E eu espero que seja também algo que venha agregar na carreira de quem está escrevendo, de quem está desenhando, ok? E se por acaso você quiser ver outras entrevistas aí com Aran relacionadas a esse tema das revistas masculinas, você pode ir no YouTube
E você pode ir também na internet em geral aí que você vai achar muita e muita coisa sobre este tema tão saudoso, beleza? Então esse não é o foco aqui nosso. É... E quem quiser acompanhar aí o trabalho do Edson, né? O República dos Bananas ainda está online, presente aí. E também eles têm o Marcha da História no Twitter. Marcha East. Ok? Se você quiser acompanhar aí cenas fantásticas, inclusive desse pioneirismo de pegar imagens e colocar temas aí malucos, beleza? É bem da hora o, o Marcha da História, né? Segue o Edson aí, está bem ativo lá, ok? Bom, e sem mais delongas e considerações, vamos começar a entrevista aqui. Vou começar a rodar para vocês. Valeu, agradeço. Se você está assistindo do YouTube, por favor, dá o seu like, saca? Compartilha o Bado Silva com a gente e as páginas do Edson e os livros dele aí também. Beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu! Bicho, pra mim foi a melhor entrevista que a gente já fez, velho. Você é um cara fantástico. Que bom, cara. Eu Que tô... bom, que bom. Bom saber. Bom saber. E hoje, mano, tenho uma proposta, assim, pra gente não repetir aquele papo de novo, e acabou também Ah, surgindo novas ideias. Vamos começar de trás pra frente. Vamos falar das tuas publicações, dos teus livros, que. vamos, vamos. Até porque eu estou lançando um livro novo, né? Eu acho que na entrevista passada ele não tinha saído ainda. Não lembro se tinha saído. Estou lançando esse livro aqui, que é a História Jamais Contada da Literatura Brasileira, que é a primeira edição da revista Bula, que agora está publicando livros também. E é um livro muito legal, porque é um livro de humor sobre literatura e é também o primeiro livro que eu ilustro. Então, esse aqui eu escrevi e ilustrei. A imagem está invertida ali na câmera, né? Mas ele é direitinho, tá? Você não precisa virar japonês para ler o livro, não. Ele funciona, ele funciona em português. Não só esse livro, você tem vários outros livros, né? Tem. Cara, tem, assim, contando as antologias que eu participei, esse aqui é o 11º, são 11 livros, é muito livro. E, cara, fala aí pra gente aí. Porque assim, tu começou como jornalista, certo? Iniciou lá na Contigo, não foi isso? Assim, tipo, uma carreira Isso, isso. numa grande empresa e tal. Mas e tu é um cara de altas habilidades, né, velho? Porque hoje tu tá na economia, não é? Não, eu passei pelo jornalismo econômico, não estou mais. Eu passei pela Isto é Dinheiro, fiquei lá um ano e pouquinho, mas não estou mais. Mas antes, porque, cara, como roteirista, eu continuo sendo jornalista e continuo trabalhando como jornalista. Mas hoje eu estou mais focado em roteiro mesmo. Mas assim, sei lá, um ano atrás eu estava no Isto é Dinheiro trabalhando numa revista de economia. Tudo certo. Cara, e fala aí, velho. Tu tinha falado que a idade aprimora e aperfeiçoa o currículo. Mas conta pra gente como é que foi essa trajetória de tu começar como jornalista, né? Tipo, pô, formado lá pela PUC, entrou na Contigo na época, e depois tu foi enganjando, velho, em outros trabalhos e tal. E, pô, publicando aí 11 livros. Eu queria primeiro que tu falasse dessa trajetória toda, assim, como é que as portas foram se abrindo, pô? E como é que a pessoa pode ir escolhendo essas vertentes, assim, na carreira? Porque tem gente que entra na profissão e morre nela. Não que isso seja ruim, de forma alguma. Né? Mas já tem pessoas assim que gostam de ampliar o leque e tal, né? Pegar essas diferentes habilidades. Fala aí, mano. Conta um pouco pra gente aí. Então, cara, assim, na verdade, quando eu olho, assim, eu acho que tudo é uma coisa só, tudo é parte de uma coisa só. Eu não vejo como uma transição muito grande de uma coisa para outra. Para mim foi sempre a mesma coisa. Porque o jornalismo, para mim, o jornalismo sempre foi muito ligado ao humor, sempre foi muito ligado ao cartoon. Eu sempre tive para mim que isso tudo era uma coisa só, entendeu? Então, agora com o lançamento do livro.
Muita gente me perguntou assim, mas como é que você faz humor e faz jornalismo? Mas assim, o jornalismo que pira também é o jornalismo mais divertido, é o jornalismo gonzo, é o Hunter Thompson, é o Gay Talese, de alguma forma. Enfim, é um outro tipo sei lá, o Pasquim foi super importante na minha formação enquanto jornalista e tal. Então, assim, eu sempre olhei para o jornalismo de uma maneira mais ampla, desde o começo, assim, olha, o que eu quero fazer? Eu quero escrever, eu quero desenhar e tal, mas isso sempre foi muito claro para mim, né? Eu lembro que o Milor falava isso, falou, olha, ah, eu faço humor, eu desenho e tal, mas eu sou jornalista, eu sempre fui jornalista, eu continuo sendo jornalista. Isso era o Milor falando, que era um cara que era dramaturgo, tradutor, escritor, cartunista, artista plástico e tal, mas ele se achava jornalista o tempo inteiro. Sem querer me comparar, porque eu não tenho nem roupa para fazer esse tipo de comparação, mas eu me vejo assim também. Né? Para mim é tudo jornalismo. Eu comecei na Contigo, porque eu não sei se ainda tem, porque as coisas mudaram muito na Editora Abril, mas tinha o curso Abril de jornalismo, que você pegava gente que estava saindo da faculdade e jogava ali dentro. E muita gente boa entrou na Abril via esse curso Abril de jornalismo, que era um curso que você ficava um mês ali aprendendo como é que fazia jornalismo em revista. E se você ia bem no curso e tal, você já tinha uma porta de entrada ali em alguma revista. Foi assim que eu entrei, foi assim que muita gente entrou, muita gente boa na Abril. Vários dos meus amigos que passaram pela Abril entraram pelo curso Abril. Aí eu fui trabalhar na Contigo, porque na época, quem fazia o curso Abril de jornalismo ia fazer atendimento ao leitor, que era uma coisa que a direção editorial tinha criado, que a ideia era que o jornalista entrasse conhecendo o leitor. Então eles colocavam o cara que estava entrando pelo curso Abril de jornalismo para ele fazer atendimento ao leitor em algumas revistas. E para mim, me ofereceram Contigo e eu topei, né? E eu fiquei dando fã do Menudo, porque na época existia uma coisa chamada carta, que hoje está extinta, mas as pessoas mandavam cartas, né? E mandavam muita carta para a revista. E as fãs do Menudo mandavam muita carta. Então, minha vida era responder uma tonelada de carta, pedindo matéria com o Menudo. Mas eu comecei a fazer matéria, né? Eu fui conversar com o diretor de redação e falei: olha, eu sou jornalista, preciso fazer. Então, geralmente eu dobrava a jornada, porque eu ficava atendendo o leitor até 7, 8 da noite, daí sabia para cobrir noite com fotógrafo e virava a noite. Eu dormia 3, 4 da manhã. Coisas que a gente só faz quando a gente é muito jovem. Né? Mas foi assim, cara. Foi assim. Daí da Contigo eu comecei a seguir outras coisas que eu achava que tinha mais a ver comigo. Então, trabalhei na Sete, na Interview, e aí depois eu fui para a revista masculina, atraído muito mais pelo aspecto de humor, pelo aspecto de ter um texto mais saboroso, um texto que podia ser mais autoral. Aí eu fui para isso, entendeu? Então foi VIP, Sexy e no fim Playboy, que eu dirigi durante 7 anos. Foi meu último trabalho. Quer dizer, teve depois a Isto é Dinheiro e tal, mas assim, trabalho de um tempo mais longo, a Playboy foi a última. Não, mano, saquei. E, velho, deixa eu te perguntar aqui. Vamos por partes. Sobre o Pasquim. Eu, inclusive, Tá. tava comentando com algumas pessoas, né? Que já tinha até te falado na outra revista. Falei, velho, você é um ícone, cara. Porque tu chegou a publicar no Pasquim, sacou? Conta aí, velho, como é que é, tá ligado? Porque assim, tem muitos. Eu sou professor de história, né? Tem muitos amigos meus que vão Uhum. assistir, tipo, as entrevistas e também querendo saber. Fala, pô, velho, o cara conseguiu, tipo, publicar no Pasquim. Sabe? Isso é muito foda, velho. Você entende, assim, tipo, Cara, mas é totêmico sim, isso. eu sei. Sim, o Pasquim é um ícone. Mas assim, tem muito de lenda nessa história, né? Porque de fato, assim, eu cheguei a publicar no Pasquim. Quando eu publiquei no Pasquim, primeiro eu era um moleque, eu ainda estava na faculdade, quando eu mandei os cartoons para lá, porque eu queria fazer, e o Pasquim já não era o Pasquim, entendeu? Eu adoraria, eu já falei isso, eu adoraria ter estado numa redação onde estava o Tarso de Castro, o Vilor Fernandes, o Sérgio Augusto, o Sérgio Cabral Pai, enfim, o Ziraldo, enfim, o Milor. Cara, mas sim, eu não. Né, entendeu? Eu não tenho idade para isso, né? Não, infelizmente não foi isso que aconteceu.
Quando eu publiquei, o Pasquim já estava no final, já era um outro tipo de jornal e tal. E o Jaguar ainda estava lá e tal, já, entendeu? Mas publiquei. Aí depois teve um momento que o Pasquim virou franquia. Então existiu o Pasquim São Paulo, existiu o Pasquim. Assim, eles abriram pasquins em vários lugares. No Pasquim São Paulo, que era publicado só em São Paulo, nesse eu publiquei bastante, né? Publiquei bastante. Eu cuidava da sessão de cartas, que era muito lida, porque ninguém. Eu comecei a inventar umas cartas loucas lá e fazer umas maluquices, inspirado no que o Ivan Lessa tinha feito no Pasquinzão. E, e aí, várias dessas coisas que eu fiz aqui de texto e de cartoon saíam também no Pasquim Rio, no Pasquim Nacional, porque era tudo uma franquia e tal. Então foi isso. Mas eu não, eu, assim, eu adoraria ter participado daquela redação, aquela redação de 69, né? Mas assim, eu não tenho idade para isso, né, cara? Eu não tenho. Adoraria, esses caras são meus ídolos, todos eles, né? Mas foi isso. Não, mano, mas é que eu não tô te falando, assim, você se tornou uma figura totêmica, saca? Por conta disso. Inclusive, eu tinha comentado contigo na outra entrevista, aqui, na primeira que a gente fez, que a gente tava pensando no nome, pô, sobre o trabalho de literatura marginal, Bardo Silva, e vamos pegar quem? Vamos fazer o quê? E o República dos Bananas, que acho que assim, pra gente, né? E para muitas outras pessoas, da parte do cartoon, da parte desses textos assim de cunho política, de questão de mudança social, também é um bom exemplo, né? Mesmo assim que não tenha dado certo do ponto de vista daquilo que tu planejou, né? Como você tinha falado, mas, cara, é inspirador, saca? E eu queria que tu falasse um pouco também do República dos Bananas, velho, que é um trabalho fantástico, que inspirou muita gente, assim, principalmente Bom, pessoa que que eu bom. conheço. Que bom, que bom. É muito bom ouvir isso, cara. É muito bom escutar isso. O República dos Bananas foi um site que era um coletivo de humor, né? A ideia era o seguinte: eu queria fazer. Eu tive um site de humor que chamava Site do Aran, nos primórdios da internet, lá, quando a internet era movida a vapor, que era um site que tinha atualização semanal e tal. E ele era, assim, ele nunca foi muito grande, mas ele tinha um público muito legal, né? Então, várias pessoas, o próprio Jô, porque eu mandava, eu criei uma newsletter, eu mandava, tava umas coisas, tinha muita gente. Era um site pequeno, mas com uma audiência muito seleta. Aí depois parou e tal. Assim, chegou uma hora que eu parei com o site do Aran, e eu fiquei pensando, falei, cara, eu vou voltar, mas eu vou voltar fazer um site de humor sozinho, não faz muito sentido. Eu falei, cara, não, eu vou voltar fazendo um coletivo de humor. E aí eu tinha meu primeiro livro, o Castelo. Então eu e o Castelo sempre falamos de fazer alguma coisa juntos. E a gente começou a conversar, pô, que tal se a gente fizesse um site e tal, de humor? Enfim, fomos chamando gente e tivemos uma bateria de sugestão de nome, assim, como é que vai ser esse site de humor, que tipo de conteúdo ele vai ter cartoon, vai ter texto, vai ter lista, vai ter não sei o que a gente vai falar. No fim ficou com República dos Bananas. Tinha outros nomes, né? Tinha um nome que eu adorava, que era Anta Cibernética, mas que no fim não foi. E eu acho que o nome acabou dando uma certa identidade para ele, né? Eu acho que se ele chamasse Anta Cibernética, ele seria outra coisa completamente diferente. Mas, na verdade, a gente não queria falar de política, tá? A gente não fez, a gente não queria, porque o humor, eu não gosto de humor político, assim, não é o tipo de humor que eu gosto de fazer. Eu não gosto. Eu faço porque tem que fazer. Ainda mais quando você está num país que tem uma pandemia e tem um presidente sociopata no poder, é impossível você não falar de. A classe política brasileira é sociopata. Ela não tem compromisso nenhum com a população, com o país, com a saúde das pessoas, com o bem-estar das pessoas. Né? Como dizia o Darcy Ribeiro, isso não é um acaso, isso é um projeto. Né? É um projeto de destruição do país. Assim, então, é óbvio que você tem que falar assim, como o humor é uma coisa que também serve para desopilar o fígado, para você falar de coisas desagradáveis, né? Coisas que te emputecem, coisas que te chateiam, né? O Milor fala isso, né? Que só um falso humorista fala de coisas engraçadas. O verdadeiro humorista fala de coisas insuportáveis.
Então o site acabou entrando nessa vertente da política. Mas não era a nossa intenção. A nossa intenção era fazer um site de comportamento, era fazer um site de cultura, tal. Ele entrou nessa vertente da cultura. A gente começou a fazer, falou, então vamos falar de livros, de humor, assim, sempre no humor, mas vamos fazer entrevista, vamos traduzir texto que ninguém conhece aqui, e que eu tenho uma biblioteca de humor grande, assim, que eu fui fazendo ao longo dos anos. Então eu pegava um texto e falava, pô, esse texto aqui é bacana, é curtinho, dá para traduzir, dá para colocar lá, e a gente foi acrescentando isso. Mas a gente nunca chegou na audiência que a gente gostaria de ter chegado, né? A gente tinha um projeto ali de monetizar e tal, a gente nunca chegou. E aí todo mundo foi meio que desistindo, enchendo o saco, o pessoal não fazia. Tá? Chegou uma hora que eu falei, olha, não dá, né? O site ele continua como museu, então ele está lá. Eu pago uma graninha para manter ele no ar, né? Porque eu acho que é legal, sei lá, se alguém bater lá, entende que aquilo representa uma época, mas ele não está mais ativo. De qualquer forma, o República dos Bananas gerou o Marcha da História, que é @MarchaHist no Twitter, que é uma arroba que vai muito bem. Assim, claro, ela não tem nenhum propósito de ser monetizável, de dar dinheiro. É uma coisa divertida, que a gente pega essas arrobas de foto histórica e a gente satiriza isso, né? A gente inventa. E também é uma coisa curiosa, porque desde o começo eu falei, olha, o Marcha da História, ele não precisa ser engraçado, ele tem que ser louco, entendeu? É muito bom, velho. Ele tem É que ser louco, não genial. precisa ser engraçado. Ele tem que ser completamente nonsense. Claro que também a gente vai entrando em política e tal, não sei o que, mas assim, o objetivo no começo cara, ela colocar legendas absurdas, não era, sabe, não era nem buscar o humor. Assim, o humor era uma consequência, né? Não, assim, tem muitos outros. Não sites, mas tem muitos outros canais, principalmente no Instagram, que fazem a mesma coisa que vocês começaram a fazer, pô. Porque foi inovador. Tem umas montagens Não. claras ali. Pois é, e na época que a gente começou, não existia, cara. Assim, tinha várias arrobas que faziam foto histórica. Na verdade, eu inventei isso porque estava chegando dezembro, o República ia ficar fora do ar, porque eu falei, pô, não vou falar para ninguém ficar escrevendo durante o feriado de Natal e tal. Eu falei, cara, eu vi isso no Twitter, falei, cara, vamos criar uma arroba no Twitter que a gente pega essas fotos históricas, que a gente vai caçar na internet, ou dessas próprias arrobas que existem, vamos inventar uma legenda absurda e vamos colocar lá, porque a gente mantém a nossa presença na internet durante esse período de férias. Mas deu tão certo que está lá até agora, porque não era para durar, entendeu? Era para durar assim, do Natal ao Ano Novo. Ia chegar em janeiro, a gente ia parar. Mas deu tão certo que continua até hoje, a gente continua fazendo. A literatura marginal, que é uma coisa que foge do meio da acadêmico, né, mais tradicional. Porque assim, a gente tenta incluir, pega texto de um aqui, pega um quadrinho de outro aqui, tenta jogar os caras também. Né? Na medida do possível, a gente vai avançando também sem pretensões financeiras, por conta que é projeto de professor, né? Esse é o ponto. E eu queria te. E é isso, velho. A gente vive pra isso, né? Enfim, é uma causa perdida, mas estamos juntos, a gente vai até o final. E eu queria te perguntar, cara, quando tu pensou no coletivo, né? Porque essa entrevista aqui, principalmente, ela é pra tentar auxiliar as pessoas que estão fazendo quadrinhos e estão tentando entrar também no ramo literário e até jornalístico, por que não, né? Com a sumidade que nem você aqui. E eu queria perguntar pra ti, como se pensa em um coletivo? E se o pessoal também era pago, se não era, se você tem um plano, por exemplo, quando a gente monetizar, a gente divide o dinheiro, etc. Como é que funcionava o núcleo do coletivo do República? Isso é bem interessante. Então, ninguém era pago, mas tinha essa ideia, né? Eu desde o começo falei isso, falei, cara, quando isso monetizar, a gente vai dividir, eu vou pagar todo mundo. É que ele nunca monetizou, né? Ele nunca monetizou. Eu acho o seguinte, cara, eu acho muito legal a gente fazer isso, a gente continuar fazendo, a gente fazer, mas a gente tem que pensar na monetização. A gente tem que pensar na grana, porque eu acho, isso é uma convicção minha, que se a literatura
brasileira desse dinheiro, uma literatura muito mais rica. Porque imagina assim, né? Pô, você escreve um livro, aí o livro não vende, você fala, pô, eu vou escrever outro, você escreve outro, também não vende e tal. O cara desiste no terceiro livro, Isso é verdade. né? Pro cara insistir e falar, cara, eu vou continuar escrevendo, tem que ser uns malucos, assim, que nem eu, que fala, vou lá, vou escrever, vou continuar, porque eu gosto de escrever, porque eu acho que escrever é divertido, e eu vou fazer. Mas precisa ter a ideia de monetização. Assim, como monetizar? Eu te confesso que eu não sei, Diego. Assim, se eu soubesse, o República dos Bananas talvez fosse um sucesso e não um site que teve que ser abortado. Mas assim, a gente precisa fazer. Eu acho que uma maneira que tem acontecido em literatura marginal são essas feiras alternativas de literatura. Né? Eu fui numa aqui em São Paulo, que tinha muita gente com projetos muito, cara, livros feitos em casa, alguns feitos em mimeógrafo, alguns mais bem feitos, mais já com capa e tudo. Então isso tem acontecido, isso tem uma cena alternativa de literatura que não para as grandes feiras, que é realmente alternativa. O que eu sinto falta é falta de ter uma visão empresarial, é que alguém pegue isso e fala, cara, vamos transformar isso numa empresa, vamos fazer isso gerar dinheiro para as pessoas que estão produzindo. Né? Eu acho que esse salto é que a gente precisa estudar. Né? Certamente a internet pode ajudar, porque a internet ela possibilita que você faça um livro que você publique e que você vê. Esse livro aqui, né, que a gente estava falando, que é o livro que a Bula editou. Então, assim, ele é um livro legal para uma editora e tal, mas assim, ele é totalmente independente porque é uma editora pequena, a gente está lançando a editora com o livro, e você compra pela Amazon, pelo Mercado Livre, pela loja da Bula, que é Revista Bula, minha loja no uol.com.br, mas ele não está numa grande livraria, entendeu? Se você for na livraria da Vila, na livraria Cultura, por exemplo, ele não vai estar lá. Mas ele não está lá por uma razão muito simples. A gente sabe que ele vai desaparecer ali dentro. Porque a É. gente não tem volume, a gente não está publicando com volume para que esse livro apareça. Então, o caminho natural dele é ir para um espaço alternativo de vendagem mesmo. E eu acho que é isso que a gente precisa olhar. Eu não tenho, se eu tivesse a fórmula, eu juro que eu estava fazendo não só para mim, mas para um monte de gente. Mas a gente está tentando a tentativa com venda online, mas de livro físico. A gente acredita no livro físico, a gente acredita no papel impresso, né? Não entendo, mano. Assim, aqui no DF, velho, tá tudo fechando. Livraria. Então, assim, hoje acho que nós temos duas grandes livrarias aqui. Uma é a Cultura e fica num lugar completamente bem de difícil acesso. E o que a gente viu nesse passar dos anos também foi o encarecimento, né? Dos livros. Tudo bem, é mais caro a ignorância, mas conta no final das contas para quem tem é, um salário, digamos assim, mais contadinho para isso ou para aquilo, né? Você tem que colocar no orçamento. Isso é horrível de falar, mas no final das contas, se você quiser, por exemplo, comprar um livro hoje, principalmente dessas grandes editoras aí, você vai precisar colocar aquele livro dentro do seu orçamento para ver se cabe aquilo ali. Né? E isso é triste. É. Isso é muito ruim. Mas eu acho fantástico essa iniciativa de vocês e de todo mundo, né? Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas as redes sociais, elas fecharam sites, né? Na maior parte das vezes. Uhum. Elas estão incluindo vários gadgets e várias possibilidades de você trabalhar com N formas. Vídeo, a publicação de foto, publicação de texto, tudo se juntou e compilou nessas redes sociais. Então, eu não sei se tu há de concordar, mas eu vi uma minguagem mesmo dos sites e a gente acaba sendo refém do sistema de monetização, né, dessas mídias aí que a gente adentra hoje para poder fazer divulgação. Isso é difícil. Cara, isso é um problema. Na verdade, o que está acontecendo hoje eu acho que eu nunca vi um capitalismo tão obsceno quanto o capitalismo que é praticado hoje, no século XXI. E eu não sou, eu não sou.
comunista, muito pelo contrário, né? Sou no máximo um social-democrata e tal, acredito no capitalismo, mas do jeito que o capitalismo está montado hoje, cara, do jeito que essas mega corporações transnacionais estão agindo no mundo, é uma coisa muito perversa, cara, porque você desemprega gente em Sapopemba, aqui em São Paulo, para você gerar dinheiro na Califórnia, porque o desemprego aqui está gerando dinheiro lá, né? A gente, porque é isso, assim, não é só o jornalismo que foi severamente atacado. Eu vi a Editora Abril desmontar inteira. Para quê? Para crescer, por exemplo, a Carta Capital, que é uma revista de esquerda? Não, não é isso que aconteceu. A Carta Capital também caiu. É para dar dinheiro para o Google, para o Facebook. É para lá que foi o dinheiro. Então isso é muito perverso, porque você está cortando renda aqui e mandando para lá. É, isso também acontece na cultura, porque hoje está tudo dominado em coisas de mega corporações. Né? Então, assim, o entretenimento hoje está na mão de meia dúzia de estúdios que controla tudo. As redes sociais estão na mão de meia dúzia de bilionários. Isso. Né? Eu adoro a Amazon, eu sou cliente da Amazon, mas assim, a Amazon está destruindo livrarias pequenas. Assim, porque é predatório o que ela faz. E o país, assim, a gente não olha para isso. O Brasil não, quer dizer, o Brasil tem tantos problemas, né? Claro que ninguém vai olhar para isso, ainda mais com essa gente ignorante que foi eleita agora. Mas isso é extremamente cruel, cara. Eu acho que esse é um problema. Ao mesmo tempo que existe uma brecha, quer dizer, pô, eu posso publicar e eu posso colocar na rede social e posso tentar chegar num público, inevitavelmente você vai ter que dividir a sua grana, que é pouca, com o Zuckerberg ou com o Jeff Bezos. Você vai ter que dividir com eles, cara. Porque não tem jeito. Né? Se você colocar o seu livro independente na Amazon, uma parte da sua grana está indo para o Jeff Bezos. Essas coisas é que a gente precisa olhar. A Europa está olhando, né? A França está olhando para isso, a Nova Zelândia está olhando para isso. Mas no Brasil a gente está muito atrasado, cara. A gente precisa olhar para isso. Porque a gente está falando de cultura, mas, cara, eu sempre penso no Uber. O Uber é uma coisa. Imagina o seguinte, né? O cara juntou uma grana, comprou o táxi junto com o cunhado dele, gastou uma puta nota, conseguiu uma licença de táxi que é cara, Cara. né? E falou, cara, agora eu vou ganhar uma grana, né? Vou ter uma grana aqui para me ajudar a pagar a conta. Entra o cara com o Uber, cara, que não paga nada. E começa a tomar cliente dele. Entendeu? Assim, cara, que economia é essa? Entendeu? E assim, não é que o cara do Uber, o cara que dirige o Uber, ele tá bem, não, ele tá fudido também. Também. Ele também perdeu o emprego e também está dividindo o dinheiro dele com uma mega corporação na Califórnia. É, acho que foi por isso que eu fui trabalhar com jornalismo de economia, cara. Porque assim, eu tô chocado com o que está acontecendo. E se a gente não olhar para isso, a gente vai continuar sendo tratorado. Assim, é um absurdo isso. Cara, eu tenho uma tirinha do André Daimer que ele fala bem assim: o Brasil é o único país que consegue transformar um engenheiro em taxista. É, hoje em dia a gente pode adaptar isso pra um Uber. E é Muito grave, bom. cara. É, É muito pesado, assim. é. É o chutaço, a galera com pós-graduação, isso e aquilo. É, e nessa situação porque é uma precariedade, né? Infelizmente. O cara ele não tem direito trabalhista, ele não tem férias, ele não tem 13º. Gasolina, a gasolina aqui bateu 6,20, parceiro. Pois é, entendeu? Assim, não é possível, né, cara? E eu me lembro quando eu estava lá na Isto é Dinheiro, uma história de um entregador de aplicativo, que o cara passou mal quando estava entregando uma pizza, ou sei lá o quê, entregando uma refeição, passou mal, e o cara que estava recebendo a comida não sabia o que fazer, ligou para o aplicativo, falou, olha, o cara está passando mal, o que a gente faz? Eu já liguei para a ambulância não chega, vocês precisam fazer alguma coisa. Aí a pessoa do outro lado falou assim, não, dá ok no que você recebeu a refeição, para eu poder cancelar o trabalho dele aqui, senão os outros caras vão ficar esperando comida e não vai chegar. Quer dizer, cara, assim, não é possível. Isso não é nem capitalismo, cara. Isso é feudalismo. A gente está voltando, a gente está voltando no tempo. Se é senhor feudal, eu compro o cara, né? O cara, você tem propriedade sobre o cara. Enfim, não faz sentido. Não, não faz não, pô. Só deixando gravado isso aqui também. Nós voltamos presencialmente, né, para salas de aula.
Mano, a galera começou a pegar Covid. Ou, infelizmente, assim, teve pessoas que faleceram. E eu cheguei na coordenação e falei assim, falei, velhos, a pública, né? A escola pública aqui, ela parou, ela tá online. A gente tem condição de fazer isso também. Por que não faz? Fale com os mantenedores, né? É uma grande rede aqui do DF. Aí, não, a gente já falou, mas não adianta e tal. E o que eu vejo? Nós somos carvão que está sendo jogado aí nessa fornalha, a vida da gente está sendo consumida. Uma professora faleceu ontem, mandaram para ela uma coroa de flores, uma fotinha dela feliz, obviamente ela não estava em sala de aula, para ela tá sorrindo, e uma frasezinha com meia dúzia de palavras, tipo, vai em paz, né? Deus está contigo, segura nas mãos de Deus. E é isso, velho. Assim, tá foda a situação. É, e quem tá mexendo com cultura, quem tá mexendo com educação, eu só vejo o negócio afunilando. Tanto do ponto de vista da economia, das facilidades que você tinha antes para publicar e agora você já não tem. Essa questão das redes sociais também entra para bagunçar tudo, né? E é complicado. E fora a galera reacionária, a galera da moral, né? O pessoal que não entende, que não consegue compreender o teor do texto, saca? O pessoal que questiona. Mas, velho, você vivenciou isso? Você fez isso? É claro que não. Isso é literatura e tem que explicar pra pessoa que aquilo ali é uma ideia, né? Você tá imaginando, isso é uma forma de construir o texto. E é difícil, mano. E é porque a gente, assim, nossa questão acadêmica ali é quase zero. É muito livre o nosso tipo de escrita, cara. E eu queria perguntar pra tu, pô. Dentre essas nuances todas aí que você escreve, né, dentro dos quadrinhos que tu fez, né, tanto aqueles voltados à política quanto aqueles não voltados, tu sofreu esse tipo de preconceito? É aquela questão que a gente até entrou noutra vez. Há limites pro humor, há limite pro quadrinho, há limite para aquilo que está sendo escrito? Como é que você faz essa filtragem toda para chegar hoje no público-alvo que tu almeja? Como é que você faz essa angulação toda, mano? Cara, eu não sei se eu sei responder como é que eu chego no público, entendeu? Eu vou fazendo coisas que eu acredito e que eu gosto e eu suponho que alguém vai gostar. Eu acho que a melhor maneira de você escrever é você escrever para você. Você é seu primeiro público. Então, assim, eu escrevo porque eu acho legal e eu acredito que eu vou encontrar mais pessoas que vão gostar disso também. Porque de outra forma, eu acho que você fica limitado e você não chega lá. Eu acho que você preocupação de falar, olha, eu quero atingir determinada pessoa assim, assim, assim. Isso é coisa de marqueteiro, isso não é coisa de um criador cultural, né? Eu acho que, claro, você tem que ter uma noção, entendeu? Você tem que ter uma noção, mas você não pode planificar isso, porque senão você está fazendo outra coisa. Você está deixando de fazer criação para ficar fazendo marketagem, que é outra coisa completamente diferente. Agora, sobre limite, cara, o que eu acho? Eu acho que o limite do humor é o limite que quem faz determina. Entendeu? Assim, olha, eu não faço piada sobre determinado assunto. Entendeu? Assim, por exemplo, digamos que hoje eu falo o seguinte, olha, existe uma questão controversa sobre o Lula, mas eu, enquanto cartunista, eu não quero criticar o Lula porque eu entendo que hoje nós temos um problema maior que se chama Bolsonaro. Por exemplo, isso é uma decisão. Eu acho legítimo que alguém tome essa decisão e que alguém faça isso. Não é isso que eu vou fazer e está tudo certo. O que eu não acho legítimo é que as pessoas queiram tomar a decisão por você, que eu acho que é uma coisa que tem acontecido muito, que é essa patrulha de em cima assim, olha, porque o cara escreveu isso, porque o cara escreveu aquilo, porque vamos cancelar o cara, porque vamos censurar o cara, porque vamos. Porque no fundo é tudo a mesma coisa. Eu acho que as pessoas ficam isolando assim o autoritarismo de esquerda, o autoritarismo de direita, mas é tudo autoritarismo. E isso fomenta uma sociedade cada vez mais autoritária, que não gosta da liberdade de expressão, e isso, em última instância, acaba ferindo a própria democracia. E a gente acaba elegendo um cretino como Jair Bolsonaro, e uma pessoa como ele, que algum tempo atrás seria motivo de piada, ele é visto como uma alternativa. Então, isso que eu acho que é o cuidado que a gente precisa tomar. E eu acho que isso está muito assim, olha, eu não gosto do fulano, então eu vou cancelar o fulano.
Eu vou arranjar uma turma e a gente vai acabar com ele, vamos destruir a vida dele, vamos tirar os patrocinadores dele, vamos dar um jeito. Isso não é uma prática saudável. E isso é reacionarismo. Não importa que você diga, ah, não, mas eu estou do lado da civilização, eu tenho questões identitárias que são muito sérias. Não, você não está do lado da civilização. Você está do lado do atraso, igual aos outros que também estão lá. Você não é diferente deles, entendeu? Assim, para mim não existe diferença. Assim, quem tenta limitar a liberdade de expressão é igual. Eu até, outro dia, num podcast com o Rogério Vilela, eu propus que a gente não dividisse mais as coisas em esquerda e direita quando a gente falasse sobre isso, entendeu? Esquerda e direita são coisas que ainda valem para a gente discutir economia, para discutir uma série de coisas, mas não para discutir liberdade de expressão. Eu acho que a gente tem que dividir a coisa entre autoritário e libertário. Quem é autoritário, quem quer inibir o discurso dos outros, e quem é libertário, que acha que a sociedade cresce com mais vozes. Então, para mim, é isso. Porque nos autoritários você vai ter gente de esquerda e de direita, nos libertários você também vai ter gente de esquerda e de direita, embora tenha menos de direita. Eu entendo que tem menos gente de direita. Mas eu acho que é uma definição melhor das coisas, sabe? Cara, é interessante isso. E, mano, fala aí, dá uma dica pro pessoal, Aran. Quem tá querendo seguir essa trilha, tanto de escritor quanto de cartunista? Eu não sei se tu vai colocar tudo no mesmo bloco ou se para cada um tu tem um conselho, mas tem muita gente que procura a gente para poder seguir, para falar, poxa, que bom que vocês estão incentivando, né? Que bom que tá rolando, tipo, de fazer essa publicação que ninguém ia ver. E às vezes a pessoa tem aquele sonho de tá querendo seguir como escritor, ter uma carreira, digamos assim, mais profissional, monetizar aquilo mesmo, ganhar dinheiro em cima, né? E pro design, pros quadrinhos. Só que os planos são frustrados, né? Pela situação que a gente se encontra, que não é de hoje. Hoje acho que isso tá pior. Então, o que você pode falar para essas pessoas, cara? Para quem quer escrever e para quem quer seguir como quadrinista, cartunista, tu que é uma referência aí, manda pra gente. Bom, primeiro um conselho para as duas coisas. Assim, não pare, não desista, continue sempre, entendeu? Porque não fica nessa de vai dar dinheiro. Cara, vai dar dinheiro se você continuar insistindo, se você continuar procurando brecha, se você continuar produzindo. Para escrever, a melhor maneira é você escrever todo dia. Senta e escreve o seu livro, escreve o seu romance, seu conto, escreve aquilo que você tem vontade, que você acredita. Porque uma hora você vai achar o leitor. O leitor vai te descobrir. É inevitável. Então continue escrevendo. Se você quer fazer cartoon, mesma coisa, continua fazendo, continua fazendo. Para cartoon, eu acho que tem uma ferramenta que é muito legal é o Instagram, né? Apesar de tudo isso que a gente fala das megas corporações, mas o Instagram para cartoon, para artes visuais, ele é muito bom, cara. Eu conheço, assim, eu tenho amigos que viraram artista plástico, que são artista plástico hoje, e que a galeria dele é o Instagram. Então, assim, ele transformou o Instagram dele numa galeria. E ele vende por meio do Instagram, sabe? Ele montou uma lojinha e tal, e funciona. E funciona. Então, isso é legal. Para o cartoon também. Antigamente, para você virar cartunista, você tinha que fazer o quê? Vou mandar meu cartoon para o Pasquim, né? Quando o Pasquim existia. Aí alguém lá vai ver, os Ziraldos, o Jaguar, alguém vai ver, e se gostar, vai publicar. Era um funil você entrar ali, porque tinha um monte de gente mandando, né? No Instagram, não. No Instagram, você abre a sua conta e você é dono dela. Você começa a publicar. Na época do República dos Bananas, muita gente que foi para lá, eu descobri via Instagram, via Twitter, o Rodrigo Geraldi, o João. Foi gente que eu vi e falei, pô, isso é legal. Você não quer fazer um negócio para cá? Você não quer fazer uma coisa aqui e tal? Vamos juntar aqui e tal, não sei o quê. Então, isso eu acho legal. Agora, eu acho que tem que produzir, tem que produzir. Não adianta entrar numas de falar, pô, mas isso vai dar dinheiro. Cara, eu espero que dê, eu torço para que dê, e eu espero que o país cresça e que a gente tenha uma literatura cada vez mais forte, com cada vez mais leitores, que tenha escritores dos mais diversos, sabe? Que a gente tenha essa riqueza. Mas o único jeito de ter isso é produzir, é continuar escrevendo. Então tem site, escreve, usa o Twitter, usa o Facebook, usa.
Não deixa só essas mega corporações usarem a gente e usarem o dinheiro da gente, a informação da gente para ganhar dinheiro. Usem, faça uso delas. Faça uso do Twitter, faça uso do Facebook, faça uso do Instagram. Ah, tem um site agora de literatura que outro dia me falaram, que você pode publicar lá seriado e tal, e ali monetiza, entendeu? O que mais tem é literatura derivativa, tipo, sei lá, 50 tons de cinza, tem um monte de coisa nessa linha. Ah, muito narrativa erótica, mas tem um espaço ali, entendeu? Tem um espaço ali. Então, assim, por que não entrar lá e fazer alguma coisa? Tentar alguma coisa diferente, né? Ou não, ou vai lá e faz uma história erótica, e tudo bem, entendeu? Se esse for o seu barato, vai lá, mas o espaço é. E uma frase: ocupar espaço. Tem que ocupar espaço. Boa, mano. Maravilhoso. Fantástico. Edson, queria te pedir uma coisa, velho. Queria te pedir com todo carinho do mundo que tu criasse depois alguma coisa pra gente no Bado Silva, pra gente deixar postado lá e tal. Vou deixar as considerações contigo, meu camarada. Então, cara, eu vou aproveitar então para falar de novo do livro, que A é esse rocha. aqui, quem quiser. Porque esse livro é o seguinte: ele é um livro de humor sobre literatura brasileira. Então, assim, para quem gosta de literatura, vai se divertir. Porque você tem o Machado de Assis, você tem José de Alencar, você tem todos os personagens importantes da literatura brasileira, eles estão no livro. Em histórias falsas e inventadas, né? Tipo, sei lá, no espírito do Marcho da História, né? Então, eu acho que para quem gosta de literatura, para quem quer fazer literatura, o livro também se presta a ser um guia da literatura brasileira. Né? Ele, não é esse o objetivo, não, tá? O livro é divertido, ele sacaneia todo mundo, enche o saco, tem paródia e tal, mas para quem gosta de literatura, ele é legal. E, sei lá, acho que no final, cara, eu gostaria de repetir aquilo que eu falei, que é assim, se você quer escrever, se você quer fazer cartoon, fazer quadrinho, produzir, só tem uma receita: produz incessantemente, vai melhorando e ocupa os espaços. Né? Eu acho que a gente tem que ocupar espaço. O espaço está aí para ser ocupado. E espaço eu estou falando desde o Twitter, Facebook, Instagram, as redes que estão aí, que são gratuitas, porque na verdade a gente paga até muito por elas, mas a gente não vê esse custo. Né? Então ocupe isso. Ocupe para mostrar o seu trabalho, para mostrar a sua arte, para criar o seu público. Né? E ocupe também essas feiras alternativas, porque essas feiras alternativas hoje em dia elas são muito importantes. É onde eu acho até que, por exemplo, quando você fala de poesia, o cenário da poesia hoje no Brasil, ela passa muito por essa cena alternativa, entendeu? Ela passa pelo hip hop, ela passa por outros lugares. Ela não está na grande livraria, ela está nos panfletos, ela está nessas feiras alternativas. Então é importante estar lá também. Eu acho que é o único jeito, assim, senta e escreve, acredita no que você está fazendo, ocupa os espaços, que o leitor vem, o leitor vai te achar. Da mesma forma que você vai encontrar esse leitor, o leitor também vai te encontrar. Mas precisa fazer. A gente, assim, tem muitos problemas, a gente tem um monte de problema, o Brasil é uma montanha de problema, mas a gente tem que produzir. Porque se a gente produzir, se a gente criar um imaginário diferente do que está aí, a gente também vai mudar o Brasil. Então, isso também, ainda que você escreva um texto completamente alienado, um texto completamente sobre a sua vida, uma crônica de costumes, ainda assim você está mudando a realidade. Você está colocando os seus sonhos, a sua visão de mundo, a imagem que você tem das pessoas, do seu universo, você está colocando isso para fora. E isso vai ajudar a mudar o Brasil. Então, assim, nós precisamos construir um imaginário, e o imaginário só tem um jeito de construir, que é construindo. Então, vamos fazer. Maravilha, Edson. Cara, muito obrigado por ser essa figura inspiradora, viu? E eu sei que a gente tá construindo aí, principalmente tu com tua carreira, com o pessoal que se enganjou, né? Essa rede que se espalhe, que inspire, que transforme as pessoas. Eu agradeço por você ser essa referência aí pra gente, cara. E tamo junto, meu velho.